O governo americano vai continuar investigando o segurança George Zimmerman. Ele foi absolvido da acusação de matar um adolescente negro na Flórida. O caso reacendeu o debate sobre racismo na sociedade americana. As reações à absolvição de George Zimmerman foram de indignação. Houve protestos em Nova York, Washington, Atlanta, São Francisco e na cidade onde o caso aconteceu, Sanford, na Flórida. O procurador-geral da União, Eric Holder, disse que o governo vai trabalhar para que casos como este não se repitam. O FBI, a Polícia Federal Americana e o Departamento de Justiça investigam se foi um caso de ódio racial. Pela lei da Flórida, o guarda não pode passar por um novo julgamento, mas a família pode abrir um processo na Justiça Federal alegando violação dos direitos civis se houver indícios de que George Zimmerman agiu por racismo. Zimmerman foi inocentado da morte de Trayvon Martin depois de um julgamento de 3 semanas. Ele matou o jovem de 17 anos com um tiro no peito em fevereiro do ano passado. O menino usava um casaco de capuz e andava por um condomínio de classe alta quando foi abordado pelo vigilante. Ele estava a caminho da casa do pai. O guarda chegou a ligar para o serviço de emergência e dizer que estava seguindo um jovem que considerava suspeito. O atendente aconselhou a deixar o menino se afastar, mas Zimmerman decidiu abordar Trayvon Martin. O que aconteceu no breve encontro entre os dois nunca será esclarecido. George Zimmerman disse que foi atacado e agiu em legítima defesa, mas exames no corpo de Trayvon Martin não revelaram qualquer traço do DNA do segurança. Quando chegou à delegacia para prestar queixa, Zimmerman tinha ferimentos na cabeça e no nariz, mas não há testemunhas que comprovem que ele foi atacado por Trayvon Martin. Vamos a Nova York conversar com a correspondente Sandra Coutinho. Qual é a grande dúvida, Sandra, para quem acredita que houve um crime baseado em racismo? Pois é, Mariana, a grande pergunta que o julgamento não respondeu é por que o George Zimmerman decidiu perseguir o Trayvon Martin se ele estava desarmado e caminhava pelo condomínio onde morava, na verdade, a namorada do pai. Será que se o jovem Trayvon fosse branco, o vigia também teria seguido ele? As estatísticas do Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos são reveladoras. Uma pesquisa feita pelo Poder Judiciário mostra que os negros correspondem a 13% da população americana. Mesmo assim, em 2007, data da última comparação, os negros foram vítimas de 15% dos crimes não fatais. E quando se trata de homicídio, os negros foram vítimas de 49% dos casos, quase a metade. Os outros 51% são divididos entre brancos, hispânicos, asiáticos e indígenas. E 93% dos homicídios de negros foram cometidos por outros negros. Jovens negros entre 16 e 19 anos são especialmente vulneráveis, são uma área de risco. Eles têm o dobro de chances de serem vítimas de crimes violentos que os brancos jovens da mesma idade. Em comparação com as jovens brancas, o risco é de 1/3, cai para 1/3. Os negros também são o grupo étnico mais pobre dos Estados Unidos, seguidos pelos hispânicos. A morte de Trayvon Martin chamou mais a atenção porque o vigia George Zimmerman é branco, hispânico, de origem peruana e pai com ascendência alemã. Se tivesse sido morto por outro negro, talvez o caso não tivesse despertado tanta polêmica. E um outro detalhe, Mariana, entre os 6 integrantes do júri, 5 eram mulheres brancas e apenas uma era mestiça. Não havia nenhuma negra entre as juradas. Essa formação do júri também acaba pesando, né, Sandra? Agora, a manifestação nas ruas também foi grande, a reação nas ruas do público aí também foi grande nos Estados Unidos. Por isso, talvez, é que o governo continua a fazer essa investigação do caso? Olha, Mariana, se não tivesse sido a grita geral, na época que o Trayvon Martin foi assassinado em fevereiro do ano passado, esse julgamento talvez nem tivesse acontecido. Olha só, existe uma lei na Flórida que se chama Stand Your Ground, proteja o seu território. Ela prevê que você pode sim usar uma arma de fogo e atirar contra uma pessoa que você considera suspeita. Houve um protesto enorme nos Estados Unidos na época e foi por isso que o George Zimmerman acabou indo a julgamento. E mesmo assim as pessoas não ficaram satisfeitas
com o veredito. A gente está vendo essa manifestação ontem na Times Square, aqui em Nova York. Teve ontem também uma outra manifestação na Union Square, uma praça numa área de muitos estudantes, em que as pessoas usavam capuzes, né, casacos com capuzes em homenagem ao Trayvon Martin. Isso em pleno verão nova-iorquino, um calor danado, a gente está vendo aí as imagens. Ou seja, foram as manifestações populares, sim, que obrigaram o Poder Judiciário a julgar e agora a rever e pensar na possibilidade de um novo julgamento para George Zimmerman. Obrigada, Sandra.